Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos. Vamos falar de um assunto, uns breves minutinhos, sobre depressão. Um assunto muito importante que tem causado muita dor a muitas pessoas. Primeiro, nós temos que nos vermos como seres espirituais. Nós não somos apenas esses corpos de carne e osso. Nós somos uma consciência com toda uma história de vida que vai além dessa vida presente. Nós trazemos no nosso subconsciente memórias que estão guardadinhas de traumas, de dores, de vidas passadas. Em alguns momentos dessa nossa encarnação, surgem situações que eu chamo de gatilhos, que fazem detonar em nós certas lembranças, certos sentimentos que nos causam desconforto, que nos causam sofrimento. Um dos motivos das dores que nós sentimos é esse, dessa memória que nós trazemos dentro de nós, que aflora em determinados momentos. Nós temos também na vida presente situações que nós sabemos que nós erramos. E a pior coisa que existe para o ser humano é o sentimento de culpa. E isso também traumatiza a pessoa. Nós temos as desilusões amorosas, muito comuns, onde as pessoas não se tratam bem, não se respeitam, não se amam de verdade, que causa muita dor também. Nós temos as influências espirituais, quando a nossa vibração baixa, o nosso pensamento baixa, espíritos em sofrimento que sintonizam conosco, acessam o nosso psiquismo. E nós sofremos, então, essa influência desses espíritos que muitas vezes ou nem querem nos prejudicar, apenas sintonizam conosco, mas em outros casos são inimigos do passado. Nós temos situações em que a neuroquímica do cérebro não está equilibrada, e nossos neurotransmissores estão meio desbalanceados, serotonina, noradrenalina, etc. E muitas pessoas precisam tomar remédio. Existem até crianças com depressão. Enfim, depressão é um assunto muito complexo. E a pessoa deprimida precisa ser respeitada, precisa ser amada, precisa ser ajudada. Mas ela também tem que se ajudar, o que às vezes pode ser muito difícil, dependendo do nível de depressão. Certa vez eu vi uma mensagem, me parece que foi no Facebook, mais ou menos assim. Alguém escreveu assim: eu não me aproximo de pessoas deprimidas e com pensamentos negativos. Eu li aquilo, eu falei, caramba, eu nunca li uma coisa tão anticristã como essa. Primeiro porque essa pessoa que escreveu isso, ela se acha na situação de que ela nunca pode entrar num processo de depressão. Segundo, olha, se eu tenho um amigo ou amiga com esse tipo de pensamento e eu entro em depressão, eu estou roubado, né? Desse eu não vou obter ajuda. Não é depressão, não é algo em que a pessoa tem que ser julgada, não é, entre aspas, frescura da pessoa, é uma situação que pode ser muito complexa. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, justamente o capítulo que fala sobre o sofrimento, tem um item dedicado à melancolia, que era o nome que se dava à depressão. Eu vou ler somente o primeiro parágrafo e depois vou explicar o porquê desse pensamento. É o item 25. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo, que lhe serve de prisão,
em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-nos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Eu não falei de uma outra causa da depressão. Nós vivemos ainda nesse mundo de transição, do choque muito intenso que existe atualmente entre o bem e o mal, e algumas pessoas já estão mudando a sua vibração e são muito sensíveis às vibrações em torno dela. E isso também é motivo da pessoa, absorvendo essas vibrações, cair o seu padrão de pensamento, ficar num estado de tristeza, se sentir um peixe fora d'água, e tem muita gente nessa condição. Muitas vezes, nenhum dos fatores anteriores que eu comentei vale para o processo depressivo. É simplesmente uma mudança de vibração e a pessoa se abate por isso, numa tristeza até natural. Está muito comum isso, principalmente entre os médiuns. Qual o melhor remédio contra a depressão? Primeiro, não tem jeito. Esforço pessoal, fé, oração. Quando você se sentir nesse estado, lute, busque ajuda, não tenha medo. As casas espíritas, o MAP tem isso, tem um trabalho de atendimento fraterno. Se envolva em alguma atividade de caridade, se envolva num trabalho voluntário. Não deixe essa tristeza avançar. Converse com pessoas de confiança. Busque auxílio e você vai conseguir se recuperar. E se você conhece alguém num estágio mais avançado da depressão, não se furte a estender a mão a esta pessoa. Coloque essa pessoa num tratamento espiritual. Se ela não tem condição de ir, faça prece por ela. Vamos ajudar uns aos outros, porque esse processo depressivo vai passar. Essa dor vai ser vencida. E mais à frente o espírito sairá dela mais fortalecido, mais equilibrado e cada vez mais fica difícil ele voltar a esse estado de tristeza profunda, de depressão. Então que Jesus dê muita força a todos que se encontrem nessa situação. Acreditem em Deus, mas acreditem em vocês, na capacidade de superar isso. Muita luz, paz e bem, paz, muita paz.